Olá, professor Wanderson. Esse, então, é o nosso trabalho final de automação feito por mim, Ana Clara, e pela minha amiga Gabriele. Eu vou ficar, então, responsável de te mostrar o dimensionamento dos pistões e como nós fizemos nossos cálculos. Aqui, então, nós temos o pistão que vai atuar com a caixa pequena, onde foi nos dado que a massa é 12 kg e o coeficiente de atrito entre a esteira e a caixa é 0,9. Então, sabendo disso, nós também sabemos que pressão é igual a força sobre área. E nós temos a pressão que foi nos dada de 6 bar. 6 bar, passando para a unidade de medida universal, isso dá 600 mil pascal. Porém, nós ainda não sabemos a força que será atuada e nem a área que esse pistão precisa ter. Então, para descobrir a nossa força, nós vamos fazer o cálculo de força de atrito igual a massa, vezes a aceleração da gravidade, vezes o nosso coeficiente de atrito. Então, nós temos que força de atrito é igual a massa da caixa, 12 kg, vezes a aceleração da gravidade, 9,81, vezes o coeficiente de atrito, 0,9. Isso nos dá uma força igual a 105,84. Beleza, aqui nós temos a força. Porém, a nossa força de projeto, a gente precisa da nossa força de atrito vezes, aqui ó, nossa força do projeto é a força de atrito vezes o nosso coeficiente, que aqui é falado que, considerando um avanço rápido com carga ao longo de todo o projeto. Então, nossa, aqui, força de projeto igual a força de atrito. Esse valor, que é nos dado pela tabela, é de 1,5. Isso, então, resulta numa força de projeto de 158,76. Então, aqui, essa é a nossa força que será usada. Nós já temos a pressão, então, nos falta descobrir a área. Então, usando essa fórmula aqui, nós temos que 600 mil pascal é igual a 158,76 sobre a área que ainda não temos. Então, passando para cá, quem vai dividir agora vai ser a nossa pressão, 158,76, dividido por 600 mil. Isso vai dar uma área igual a 0,000265 metros quadrados. Então, sabendo disso tudo, nós podemos, então, calcular o nosso diâmetro do pistão para a caixa pequena. E a fórmula que nós usamos para descobrir o diâmetro do pistão é diâmetro do pistão da caixa pequena elevado a 2 é igual a área vezes 4 sobre π. Então, nós não temos o diâmetro do pistão, mas nós temos, passando o elevado a 2, vai ficar raiz de 2, certo? Então, nós temos a área, que foi dada aqui em cima, 0,000265 vezes 4 sobre nosso famoso π, 3,14. Isso, então, dá um diâmetro de 0,018 metros, porque todos os números que utilizamos aqui foi da unidade de medida universal. Então, isso aqui passado para milímetros, nós temos que o diâmetro do pistão para a caixa pequena é 18
milímetros. Agora, aqui nós temos o nosso querido pistão com a nossa querida caixa grande, que foi nos dado que a massa é de 21 quilos e o nosso coeficiente de atrito é o mesmo, que é da esteira contra a caixa, né? 0,9. Então, para isso, é a mesma fórmula que utilizamos, que pressão é igual a força sobre área, que também nós vamos utilizar. A pressão também vai ser a mesma, de 600.000 PA, ok? Porém, a nossa força de atrito, né? Que nós temos que força de atrito é igual a massa vezes a aceleração da gravidade, vezes coeficiente de atrito. Aqui, então, nós vamos ter diferente do primeiro pistão, já que a massa é de 21 kg. A aceleração da gravidade continua a mesma, né? 9,81, vezes o coeficiente de atrito, que também é o mesmo, 0,9. Isso nos dá uma força de atrito igual a 185 com 409. A nossa força de projeto também vai ser a mesma que nós calculamos, não a mesma, né? Mas a fórmula para calcular é igual. Então, é a força de atrito vezes o que é nos dado aqui, que é os pistões sendo de avanço rápido com carga ao longo de todo o trajeto. Então, aqui, Fp é igual a nossa força de atrito, 185,409, vezes 1,5. Então, nós temos que a nossa força de projeto, que será utilizada para calcular a área do diâmetro, e depois o diâmetro do pistão, vai ser de 278 com 113, beleza? Então, a nossa área, como vista antes, que é força de projeto sobre nossa pressão. Então, a área nós não temos, força de projeto foi dada aqui, que nós calculamos, 278 com 113 sobre nossa pressão, 600.000 pascal. Isso dá uma área de 0,000463 metros quadrados. Para calcular o diâmetro do pistão, vai ser a mesma fórmula, que é diâmetro do pistão grande elevado a 2, igual área vezes 4 sobre π. Então, nós não temos o diâmetro do pistão, mas nós temos que, passando para lá, vai ficar a raiz quadrada da área, 0,000463 vezes 4 sobre o π, 3,14. Isso nos dá um diâmetro de 24 milímetros, já passando para a nossa fórmula que será botada no projeto, que a nossa querida amiga Gabi agora vai te explicar. Então é isso, professor. Muito obrigada e um bom final de ano para você. Bom, primeiramente, vou mostrar aqui o nosso dimensionamento, né, que está presente aqui. O diâmetro do pistão de 18, do pequeno, e o do grande, 24. Beleza. Ligados nos nossos ciclo 2, né, com as nossas válvulas aqui. Aí, beleza, vamos lá para o nosso circuito. A gente tem o nosso botão de liga, o botão de emergência, normalmente fechado, com retenção, e os contatos de K1 do primeiro relé. Aí, vamos para os nossos sensores ópticos, o E1 e o E2. E1 para a caixa pequena e E2 para as caixas grandes, conectados nos seus contatos de cada um. Aí, esses contatos, eles estão lá ligados nos nossos temporizadores de KTP, que eu botei de poucos segundos, porque a minha fábrica é rápida, tá?
Aí, a gente tem o contato deles aqui. Por que que tá um normalmente aberto e um NF, né? Por quê? Porque a gente precisa das condições e a gente precisa que quando feche o E1, gere corrente, passe corrente para cá e mande pro nosso temporizadorzinho. Aí, beleza. Passado esse ramo, a gente tem aqui um sensorzinho de fim de curso do A1. Por quê? Porque quando ele fechar o KTP, ele vai acionar lá o nosso primeiro solenoide, avançando o pistão. E aí, com o nosso sensor de fim de curso do A1, ele já vai voltar direto. Aqui, porque ele tá na outra, né? De voltar, de recuar. Aí, aqui, a gente tem o contato do KE1 aberto e o KE2 aberto também. Por quê? Porque quando a gente fecha o contato de E1 e de E2, ele tem que mandar um sinal para avançar o nosso pistão B, que ele vai acionar o nosso temporizador da caixa grande, esse aqui, que é de 2 segundos, só para ficar diferente. Também a mesma coisa aqui, que eu expliquei lá do A, sensor de fim de curso. Aí, aqui a gente tem o contato do KTG, da caixa grande, para ele avançar. Aqui o fim de curso para ele recuar. Aí, aqui ficou comprido. Aí, aqui a gente tem os nossos sensores indutivos, que é para quando a caixa está aberta ou rasgada. Aí, quando eles fecham o contato, a gente vai fechar o nosso CAIN, que é o CAI indutivo, que ele está lá no início do nosso circuito. Ele está lá no início do nosso circuito para parar tudo, parando a esteira, assim como foi pedido. Aí, depois disso, né, que esse é o nosso de emergência lá, que ele também tá aqui, o contatinho dele, para parar tudo e o motor não funcionar mais. Aqui temos nossos contadores das nossas caixas, que a gente tem que contar para encher nosso baúzão lá com 10 caixas, sejam elas das caixas grandes ou das caixas pequenas. Aí aqui tá o contato ligado no nosso LED do KC1 e do KC2. Quando atingir o limite, vai ligar, dependendo de qual caixa que encher primeiro, né? Aqui o contato do sensor 1, porque toda vez que fechar o sensor 1, ele tem que contatar aqui para contar a caixa, né? O nosso sensor de B1, porque ele vai fechar imediatamente. E assim por diante. Aí aqui a gente tem as condições do motor, porque se em qualquer momento ele tem que abrir, por exemplo, aqui ó, KTP. Quando o KTP fechar, que é o KT da caixa pequena, ele vai contar os segundos para abrir. E assim por diante, e assim ele vai funcionando. Agora vamos dar o play aqui na nossa simulação. Start, sobreposição de linhas, normal. Vamos lá, ó. Vamos adicionar o BL. Fechamos, né, o contato aqui, beleza. Aí vamos supor que a gente tem uma caixa pequena. Bom, fechamos a caixa pequena. Vai contar ali um segundinho dele. Vemos aqui no contador que contou realmente. Aí, vamos esperar o tempinho para ele avançar e recuar. Ó, avançou e recuou. Beleza. Nosso circuito, então, tudo ok. Aí, vamos supor que temos uma caixa grande. Então, vamos acionar os dois aqui. E aí, ele foi direto para cá, né? Nosso ramo da caixa grande. Aí, ele vai contar os 2 segundinhos dele. Para aí, sim, ele avançar e recuar, assim como aconteceu ali. E aqui no contador dele, a gente vê também que, graças a Deus, também tá funcionando. Tá contando. Os contatinhos aqui do motor, vou mostrar aqui enquanto carrega ali. Aqui tudo também, motorzinho aqui ligadinho, tudo certinho. Vamos esperar. Olha, um pouquinho já. E beleza, ó. Avançou e recuou. Ok, aí vamos supor que detectou aqui, ele abriu tudo, parou tudo. Ele é para parar tudo, pelo menos, né? Ele vai fechar o contato e vai abrir caindo lá em cima.
Aí a gente tem o nosso botão de emergência, pá, parou todo o circuito. Não funciona mais nada. Acaba a alimentação do circuito. E no geral é isso. Está implementado o nosso sistema de esteira, então, com nossos pistões dimensionados e em um diagrama eletropneumático. Muito obrigada, Sor.